Cuidado, cuidado. Então, ao que vencermos, se você é um escolhido de Deus para fazer a obra do Senhor, não se glorie dos dons que Deus te deu e para aquele que Deus não deu. Deus tem muito mais para cobrar daqueles que ensinam, daqueles que têm, do que aqueles que não têm, mas são sinceros. Olha a parábola, o exemplo do publicano e o fariseu. O publicano está lá na porta, chora, arrependido, dizendo, batendo no peito, nem prostrado não estava. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. O que está falando o fariseu? Oh, Senhor, te agradeço que tu dou dízimo do cominho, da hortelã, guarda teus mandamentos, sabe? Mas aqui, não sou que nem aquele ali, ó. O que Jesus falou? O publicano, foi justificado, mas o fariseu, Então temos que ter o cuidado. Ao que vencer, glória a Deus, eu farei coluna no templo do meu Deus. Será lembrado, não será esquecido. E o último versículo, capítulo 3, versículo 13, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido espiritual, sensibilidade. Capítulo 10 de São João, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguirão. Antes fugirão, porque não conhece a voz do inimigo, mas a voz do bom pastor é essa. E eu vou na frente e conduzo as minhas ovelhas, porque eu conheço das minhas ovelhas e elas me conhecem. Por causa disso, o salmista Davi diz no Salmo 23, eu sou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz por verdes pastos e águas tranquilas. É Ele que refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor, Ele me faz guiar em verdes pastos. Me leva às águas tranquilas, porque Ele venceu. Ele tem o Senhor como seu pastor. Ele ouviu a voz do seu pastor. E assim como Davi, assim como Jesus fala no capítulo 10 de São João, assim como Deus fala no capítulo 34 de Ezequiel, você lê lá o último versículo, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, e vós sois ovelhas do meu pasto. Assim como Jesus fala no capítulo 10, versículo 12, e haverá um só rebanho e um só pastor, e me convém agregar estas também. O amor de Deus abrange todos. Glória a Deus, eu e você. Amém? Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ai, que briga, né? Ah, eu sou luterano, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou Deus é amor, eu sou católico, eu sou batista. Será que o título da igreja vai te levar para o céu? Se você não é o renascido, se o Espírito Santo não passa sobre a tua vida, se você não tem temor a Deus, se a misericórdia do Senhor não tem te alcançado, então deixa esse pedido para os seus, para quem está me assistindo. Não leva o nome da... Para chegar diante de Deus, eu não vou levar o nome da placa da minha igreja, da instituição. Depois que a igreja se institucionalizou-se, virou uma pandemia, uma torre de Babel. A igreja mística do Senhor, a igreja invisível, os cristãos verdadeiros, não carregam uma placa de igreja. Eu tenho orgulho pela igreja pela qual eu aprendi a palavra de Deus. Eu não desprezo, não. Eu não desprezo. Tive pastores, homens de Deus, que me orientaram a palavra de Deus. Eu chegava para aqueles veteranos, aqueles irmãos antigos, como o falecido irmão Alberto Schlemper, de Rio do Sul. Irmão, me fala a verdade, porque na mentira eu estive até agora, mas eu quero ir para o céu. E ele falava algumas verdades para mim, e que me doía. Mas eu chegava em casa, lia a palavra de Deus, e chorava, as lágrimas caíam em cima da Bíblia, porque eu ainda era um viciado, eu ainda estava grudado na tradição religiosa. Mas depois que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou no meu coração, eu aprendi a ser fiel a Deus e pertencer à igreja invisível. Não importa a denominação, o importante é você ter nascido de novo e o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Ainda vou trabalhar sobre a igreja de Laodiceia. Trabalhamos sobre a igreja de Filadélfia, a igreja sofredora, a igreja fiel. Os cristãos que hoje vivem no meio dos cristãos. Deu para entender? Esses dias procurou uma irmã que é cristã, que aceitou Jesus, mas ninguém sabe. Simão José, me explica. Como eu vou ensinar, como vou explicar para os meus amigos que trabalham comigo e não entendem o amor de Deus? Ela ainda está lá na igreja que ela pertence, mas ela atenta para a palavra de Deus, o coração dela está voltado para a palavra de Deus. Como eu vou entender, como vou explicar? Como é que eles vão me entender para mostrar o amor de Deus na vida deles? Eu disse, minha irmã, que é nascido de Deus é aquele que aquele que Jesus falou para Nicodemos. O que era Nicodemos? Nicodemos era chefe, ele era mestre, ele era um religioso, ele era alguém conhecedor, aquele que ensinava nas sinagogas, aquele que guardava o livro da lei. Ele tinha os pergaminhos, mas ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus e procurou conhecer Jesus de noite. Ah, mestre, eu sei que é mestre,
Eu sei que és de Deus e de que ninguém pode fazer as coisas que tu faz. E Jesus sabia que Nicodemos não tinha nada de Deus no coração. O que Jesus disse para Nicodemos? Jesus foi taxativo, foi sincero, foi objetivo, foi claro. Necessário te é nascer de novo. Ah, mas como é que eu vou fazer? Se não vem, vou entrar no ventre da minha mãe. Fez polêmica, fez cagada. Se não, Nicodemos, Jesus era manso. Jesus era um ensinador. Jesus disse, Nicodemos, que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Mas como, Jesus? Olha, Nicodemos, tá lá em Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 8. Olha, Nicodemos, o vento sopra de onde ele quer e tu não sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus queria dizer? Nicodemos era chefe, Nicodemos era religioso, Nicodemos guardava a lei, mas não era nascido do Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, meu querido irmão, não adianta a denominação. Ela pode te ajudar, pode te conduzir. Todas elas falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falam de Maria. Não vou negar isso, em absoluto. Mas não guarda a tua denominação como salvação, não. Eu louvo a Deus pelo Brasil que nós temos, por essa liberdade religiosa, que eu posso conversar com um irmão católico, com batista, com luterano, com adventista, com testemunha de Jeová, que ainda que não é uma religião, é uma seita, mas eles, os adeptos que não são membros, não são filhos, porque ainda não aceitaram Jesus, não aprenderam, é tão interessante que eles fogem da gente, porque não creem no Espírito Santo. Não vou falar nisso agora, porque são os coitados. Eu os considero. Se alguém ouvir minhas palavras e quer servir a Deus com sinceridade e verdade, que não são só os 144 mil que estão inscritos, mas são todos que creem na palavra de Deus, que vão herdar a salvação, que receberam o Espírito Santo de Deus, são nascidos de novo. Esses que receberam a graça de Deus, a graça de salvação, a graça preciosa, esses vão entrar no reino de Deus. E é nesse aspecto que eu vou encerrar o capítulo 3 da sexta carta para a igreja da Filadélfia, a igreja sofredora. A igreja está dentro da igreja. Daqui a um pouco, outra hora, outra live, sei lá como é que fala isso aí, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, para nós continuarmos o estudo do livro do Apocalipse. Se você gostou, transmita para aqueles que você conhece e que tem interesse da palavra de Deus, que é um cristão sincero. Não estou pregando para uma denominação, não. Estou pregando para você, que ama a palavra de Deus e que tem me suportado até agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.